Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, ainda na parte geral, falando ainda dos princípios relacionados aos delegatários, vamos estudar o restante dos princípios que ainda não abordamos, entrelaçando as informações que foram vistas até aqui. E conforme vimos em aula anterior, o princípio da independência funcional dá ampla liberdade ao delegatário para exercer suas funções. E você pode rever essas aulas clicando no link acima. E do princípio da independência funcional derivam dois outros princípios, que são interrelacionados, que é o princípio do livre gerenciamento e o princípio da hierarquia interna. O princípio do livre gerenciamento diz que é livre a gerência da serventia em relação ao delegatário, nos termos do artigo 21 da Lei 8935, que diz que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Portanto, o gerenciamento em relação ao delegatário ele é bem amplo. No entanto, ele é mais limitado, conforme também foi observado anteriormente, em relação ao interino e ao interventor, pois, conforme abordamos, a gestão destes é limitada, nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º da Resolução 80 do CNJ, que diz que aos responsáveis pelo serviço que tenham sido designados interinamente, na forma deste artigo, é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade de serviço. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga no futuro deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para a aprovação do respectivo Tribunal de Justiça. Conforme foi lido, o interino e o interventor têm uma maior limitação em relação a essa gerência. E como apontamos, o princípio do livre gerenciamento está relacionado ao princípio da hierarquia interna, que informa que o delegatário tem liberdade para organizar de forma hierárquica a sua serventia, conforme foi lido na leitura do artigo 21 da Lei 8935. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e ler novamente esse artigo. Daí precisamos apontar que o princípio do livre gerenciamento está ligado intimamente ao princípio da livre remuneração, que informa que o delegatário poderá determinar a remuneração de seus prepostos, nos termos do artigo 20 e 21 da Lei 8935. E como nós já lemos o artigo 21, vamos apenas ler o artigo 20, que diz que os notários e os oficiais de registro poderão, para desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Portanto, os salários dos prepostos será determinado pelo delegatário. No entanto, esse princípio da livre remuneração não atinge o delegatário, pois ele tem direito à percepção dos emolumentos de forma integral, nos termos do artigo 28 da Lei 8935, que diz que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Dessa forma, o delegatário recebe os lucros advindos da serventia integralmente, conforme já abordamos em aulas anteriores. E aqui teremos uma negativa da negativa, porquanto o princípio da livre remuneração não atinge o delegatário. No entanto, a liberdade de percepção dos emolumentos integrais não atinge o interino ou o interventor, pois o salário do interventor e do interino estão limitados a 90,25% do salário do ministro do STF, que é o teto de salários
do funcionalismo público, nos termos do artigo 37, inciso 11 da CF. Lembrando que esse salário é justamente o salário do desembargador do Estado, que é o maior salário do funcionalismo. E o artigo 37 diz que a remuneração e subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica ou fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias. E aí ele vai incluir todos os valores que são recebidos por essas pessoas, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. E aí ele vai delimitar dentro dos municípios, dos estados e assim por diante. E aí ele fala, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. No âmbito do Poder Judiciário, aplicava esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Assim, com base em jurisprudência, o STF limitou o salário do interventor e do interino até esse teto. E o restante do valor deverá ser devolvido ao Estado. Por isso também existe uma pressão para evitar que esses interventores e interinos sejam substituídos por concursados. Afinal de contas, o Estado gosta dessa graninha. E isso acontece por força da natureza jurídica do interino e do interventor, que é diferente da natureza jurídica do delegatário. E embora já tenhamos estudado a natureza jurídica do delegatário, a do interino e do interventor vamos estudar um pouco mais à frente. E como abordamos, o princípio da independência funcional é mitigado por vários outros princípios. E neste particular nós teremos o princípio da rogação ou instância, que é relacionado ao princípio do dever de exercício. Portanto, embora haja independência funcional em relação ao delegatário, essa independência não é total. E em relação ao princípio da rogação ou instância, ele dispõe que o delegatário somente pode atuar por solicitação do usuário, nos termos do artigo 13 da Lei 6.015, que diz que, salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados, ou a requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Portanto, em regra, o delegatário só atuará por solicitação. E embora esse artigo somente fale em relação aos oficiais, por derivação podemos retirar esse mesmo raciocínio em relação aos notários do artigo 7º, parágrafo único da Lei 8935, que determina que após a rogação o notário realizará todas as gestões e diligências necessárias ao seu serviço. E o parágrafo único informa que é facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Portanto, após ser solicitado, ele poderá realizar qualquer outro ato de gestão ou diligência para a realização de seu mistério. Por fim, o princípio do dever de exercício informa que após a rogação, o delegatário não poderá negar o atendimento, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei 8935, que diz que são deveres dos notários e dos oficiais de registro atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. Portanto, é dever do notário e do registrador atender às partes.